Boa noite amigos, sejam bem-vindos. Estamos dando início a mais uma live do projeto Palavras para a Alma, baseado no livro de Ana Teresa Camasmi. Este livro fantástico e maravilhoso que eu sempre recomendo aos nossos amigos. Silvia chegou, boa noite, seja bem-vinda, gratidão pela sua presença. Deixa eu aqui também entrar pelo nosso perfil particular para que a gente possa acompanhar, né? Fazer o acompanhamento, ver se está fluindo bem. É sempre uma oportunidade. E aí eu cheguei, boa noite para mim também. Eu e Silvia na live e vamos mandar os aviãozinhos. A Adriana chegou. Quanto tempo, Adriana? Saudades de você. Vamos lá mandar os nossos aviãozinhos. Temos um recado do final de semana para vocês estarem junto conosco. Eu vou falando, depois eu falo novamente, né? Sábado próximo, dia 27 de maio, pelo perfil Encontro.espírita. Quem não segue o Encontro.espírita, sigam lá. Boa noite, Ari, seja bem-vindo. E o perfil Encontro.espírita está assim, com um projeto novo, que os nossos amigos do Sabadão Espírita vão receber nada mais nada menos que quem chegou agora, nossa querida Dani Pedraza, a que faz aquele projeto maravilhoso Bom Dia com Poesia. Leninha, boa noite. Vanessa, boa noite também. O Ari, te cumprimentei, Ari, se não cumprimento novamente. E então, no próximo domingo, que domingo, gente? No próximo sábado, 21 horas, no perfil do Encontro Espírita, a nossa querida Dani Pedraza, de convidada. Boa noite, Sueli, seja bem-vinda. Estará conversando juntamente comigo, com a Clara e com a Dani Lima. Vamos estar falando sobre um tema chamado Haja Paciência. Haja Paciência. O tema realmente mexe com a nossa essência, né? Que a gente às vezes tem vontade de falar assim aos quatro ventos. Haja paciência. Mas não é hoje que vamos falar sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre o perdão. Olha, um tema difícil. Avelino, boa noite, seja bem-vindo. Assim como a paciência, ontem comentaram na live, não sei se foi a Silvia que fez o comentário, mas realmente um tema difícil, tanto quanto a paciência, né? O perdão e a paciência são os temas que mexem com a nossa essência, né? E aí a gente vai estar aí, né? Nós vamos estar fazendo esse projeto aí, conto com a presença de vocês, divulguem por gentileza, porque quanto mais pessoas estiverem participando desse projeto, melhor para a divulgação da mensagem do Evangelho, né? Apesar do tema ser assim, meio jocoso, modo de dizer, um tema, nossa, jocoso é velho, hein? Meu Deus do céu. Ser um tema assim, um tanto quanto antigo e engraçado, assim, antigo é o tema, a palavra jocoso, né? Na verdade, nós utilizamos justamente esse modo chamativo, né? Modo chamativo, para justamente trazer as pessoas para a nossa reflexão. Leninha está pedindo reforço nas orações a filha dela, Natasha Anne de Oliveira Sabalis, que vai fazer prova do concurso. Leninha, vamos vibrar sim. Clara chegou também, boa noite, seja bem-vinda. Denise também, boa noite. E Leninha, a gente sempre fala assim, né, que se a gente fizer a nossa parte e tivermos tranquilidade, na hora a espiritualidade certamente vai nos intuir, tá? Então, fala para ela ficar tranquila, na certeza de que a espiritualidade vai deixá-la, né, em paz e harmonia. Para isso que nós vamos vibrar, né? Os desígnios de Deus só Deus sabe,
mas nós podemos e devemos fazer a nossa parte, que é vibrar e orar por eles, né? Pelos nossos entes queridos, pelos nossos filhos. Certamente a gente quer que eles progridam e cresçam. Sandra, boa noite, seja bem-vinda, gratidão pela presença. Sandra, a Clara já fez a divulgação lá pelo Encontro Espírita da peça que você vai estar assistindo no próximo sábado, no horário do Sabadão Espírita, pelo Encontro Espírita. Mas, como eu disse a você, a live vai estar salva, se Deus quiser, então vai dar para você acompanhar. Regina chegou agora. Regina, dê um puxão de orelha no Marquinhos, fala que ele está sumido e nós precisamos trazer o Marquinho para os nossos bate-papos, viu? Marquinho é um querido do coração e a gente está querendo o Marquinho de volta. Lucas, boa noite, seja bem-vindo. O Marquinho tem bastante conhecimento, bastante potencial e que a gente sempre diz que a candeia seja colocada no alto, né? Não ficar escondida na terra. Angélica, boa noite, seja bem-vinda. Bom, vamos fixar o comentário, né? Fixar o comentário aqui. Perdão, gente, perdão. Não desfixou. Acho que agora deu certo. Ó, quem não sabe, Lelica é Angélica, tá? É o apelido dela que ela usa aqui nas nossas redes sociais, né? No Instagram. E assim tem alguns amigos que também a gente não sabia o nome, a gente vai aprendendo, vai pegando do jeito que a pessoa aparece, depois a gente vai se familiarizando, né? Que nem a Adriana também, ó, a Couto 64, né? Então a gente vai pegando o jeito. Olha, aviso o Marquinho então, que nós estamos aguardando ansiosamente o retorno dele para as lives do Encontro Espírita e no Sabadão Espírita também, tá? Dá o recado para ele e fala, chega, já deu para descansar, agora precisamos ouvir você falar, né? Bom, gente, deixa eu diminuir o volume aqui. Iria, boa noite, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar de um tema que eu considero muito difícil, né? Muito difícil. O Ari também está com saudades do Everton. Estão sumidos realmente, viu? Mari, Everton, a Cláudia, né? Marque o nome deles aí no perfil, aí vocês já vão dando uma cutucadinha. Volta Marquinho, legal, Clara. Marca lá, volta Marquinho Faria. A hashtag volta Marquinho, aí você marca o perfil dele também, para que ele receba, né? Gente, então o que eu queria falar para vocês? Falar de perdão é realmente muito difícil. Muito difícil. E eu vou, antes de adentrar aqui, Elaine, boa noite, querida, seja bem-vinda. Antes de adentrar no tema propriamente dito que a Ana Teresa vai trazer para nós, eu vou trazer uma reflexão do Dr. Alberto Almeida no vídeo que ele postou recentemente. Dr. Alberto Almeida comenta uma passagem do Evangelho de Jesus e ele diz assim, né? Naquela parte, Pedro chega a Jesus e diz, mestre, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Será até 7 vezes? Ao que Jesus responde, Simão, não lhe digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7, a gente sempre conversou sobre isso, inclusive, não é uma conta matemática. O número 7 tem uma razão cabalística dentro das Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento, sobretudo. Então, utilizava muito determinados números com esse intuito. Dani, boa noite, seja bem-vinda. Com esse intuito de trazer algumas conjecturas dentro da cabalística. Então, havia muita utilização da cabala em relação às passagens do Antigo Testamento. Oi, Patrícia, boa noite, seja bem-vinda. Então, num determinado momento, quando ele pergunta quanto eu tenho que perdoar meu irmão? Será 7 vezes? Jesus fala, não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7 é infinito. N vezes. E aí, se você fosse pensar dentro de um preceito, ligando um pouco o perdão com a paciência, olha só que situação interessante
que a gente vai trabalhar no próximo sábado, se eu falo assim, eu vou perdoar 70 vezes 7, então eu tenho que ter 70 vezes 7 paciência também por aquelas pessoas que Deus coloca no meu caminho, coloca no meu momento de vida, desta existência. Então, a relação do perdão está muito intimamente ligado com a paciência também, pela volta, olha, eu entrei na volta da Clara, pela ligação que existe entre a quantidade de tempos que temos de ter de paciência com a quantidade de tempos que temos de perdoar aos nossos semelhantes. Então, o exemplo que o Dr. Alberto Almeida coloca, ele fala da seguinte forma, que aquela paciência que você tem que ter para uma pessoa que te pergunta uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes a mesma coisa, na quinta você já está explodindo, é esta mesma paciência que nós temos, na mesma proporção que desenvolver em relação ao perdão. Quantas pessoas nos machucam, quantas pessoas já machucamos e continuamos machucando ainda, talvez na atual existência, embora já saibamos um pouco mais que devemos melhorar as nossas relações, mas traz sempre assuntos às nossas reflexões. E vamos ver o que a Ana Teresa nos traz para nós. É um pleonasmo muito viciante novamente. Senão não tem graça, né? Se eu não usar um pleonasmo de vez em quando, não sou eu. Mas vamos lá. Capítulo 31 do livro Palavras para a Alma, de Ana Teresa Camasmi. Perdão. Reconciliai-vos o mais depressa possível com vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao oficial de justiça, e não sejais recolhido em prisão. Jesus. Boa noite, Cristina. Seja bem-vinda. Nesse trecho do Evangelho de Mateus, há um conselho singular do nosso Mestre Jesus. Ele diz que temos que nos reconciliar com os nossos adversários por nossa causa. Depois eu vou tentar, deixa eu ler antes da Dani, porque senão depois eu perco o comentário. No dia a dia precisamos ter paciência para perdoar os pequenos defeitos de quem convivemos e também somos necessitados dessa paciência. Perfeitamente, Dani. Já está dando spoiler da live, né? Então, olha, há um conselho singular de Jesus nesse trecho do Evangelho, que diz que temos que nos reconciliar com nossos adversários por nossa causa. E dá uma ênfase temporal a esse movimento necessário, ou seja, diz que isso tem que ocorrer em breve. Então a reconciliação com os nossos adversários não é para a próxima existência, não é para daqui a 100, 300, 500 anos, é hoje, é o aqui, é o agora. Reconciliai-vos o mais depressa, enquanto estáis com eles a caminho. Por quê? Pois não sabemos por quanto tempo teremos essa possibilidade de procurar nossos desafetos diretamente para resolver aquilo que é preciso. Então, olha só, por que a gente tem que resolver as nossas pendências? Temos que resolver enquanto estamos aqui encarnados com eles. Pois, chegado no plano espiritual, a situação muda. Não sabemos em que estágio vamos estar e esse nosso, entre aspas, inimigo vai estar também. Então, para que nós vamos acumular pendências? Para que nós vamos continuar acumulando dívidas, débitos, pesarosos muitas vezes por uma discussão, por um mal entendido, por uma forma de pensar diferente? Como a Clara colocou muito bem na palestra de ontem, que nós fizemos, eu penso de uma forma diferente de uma outra pessoa e a pessoa já me tem como inimigo só porque eu penso, não respeita o meu modo de pensar, meu modo de ser, de agir. Então isso não é amor, isso é egoísmo, críticas das mais diversas formas. Então é importante que a gente procure nesta existência, se a gente não pode fazer um amigo, que a gente procure resolver
as inimizades que fizemos em outras ou nessa existência. Dou sempre ênfase à palavra existência, porque eu procuro me conscientizar dela também, que até tempos atrás eu utilizava outra vida. E eu estou tentando, cada vez eu falo um pouco mais com essa ênfase, essa existência, porque a vida é única. E temos e teremos muitas outras existências. E essa questão é muito importante, muito pontual. E ela vai dizer o porquê também, olha só. Jesus também nos alerta que quanto mais demorarmos a procurar a reconciliação, mais crônica esta situação se torna. Seria semelhante ao que acontece quando nós nos machucamos. Se demorarmos para colocar o medicamento na ferida, ela infecciona, causando mais dor do que no início. Olha só, se a gente demora para resolver aquela pendência, vai ficando mais difícil a reconciliação, vai ficando mais difícil você. Olha, gente, aconteceu determinada coisa, olha, não estava legal, eu estava nervoso, se bem que não justifica para a gente ser grosso e mal educado com ninguém. André Luiz deixa muito claro numa mensagem que diz assim: a sua irritação não solucionará problema algum. Então, se você está irritado, procure se acalmar antes de conversar com as pessoas. Então, depois que você deu uma resposta torta, depois que você ofendeu alguém ou que alguém te ofendeu, fica difícil, para a gente conseguir acertar essas arestas. Mas quanto mais rápido fizermos isso, mais rápido a cura se processa. E é isso que ela está trazendo para nós. Se demorarmos, eu já falei da ferida, a urgência na procura da cura para as nossas feridas físicas, a urgência na procura da cura para as nossas feridas físicas deveria estar presente também na procura da cura das nossas feridas da alma, já que elas apresentam o mesmo potencial de provocar mais sentimento, tanto para nós como para os outros. Então, se nós temos um ferimento físico, a gente corre logo buscar o curativo, o medicamento para que ele se restabeleça a saúde do nosso corpo. E é claro, dizendo, nós não podemos nos melindrar com as respostas contrárias a nossas, com certeza. Se você permite que o outro tenha uma opinião diversa da sua, não se melindre. A opinião dele é dele, a sua é a sua. E por esse lado, ela coloca com muita propriedade que curar as doenças, as cicatrizes, os ferimentos físicos é importante, mas a gente também devia buscar curar os ferimentos da alma, pois quando a alma adoece, o corpo padece. Olha só, quando a nossa alma adoece, o corpo padece, porque ele transmite e reverbera no nosso corpo, reverbera no nosso veículo físico. Boa noite, Roberto, seja bem-vindo. Então, lembrarmos da cura da nossa alma, das feridas, e que muitas vezes outros nos machucam, e a gente se sente ofendido, se sente magoado, ou tantas outras nós que os ferimos e os magoamos. E nesta situação, a pergunta 919 do Livro dos Espíritos vem muito a calhar. Aquele exame de consciência. Tem um ditado, se não me engano, um ditado árabe que diz mais ou menos assim: não permita que o sol se ponha sobre sua ira. Então, se você tem alguma desavença com algum familiar ali, resolve antes de dormir, para que você possa ter uma noite de sono tranquila, reparadora. Resolva suas pendências. Não vamos deixar aquilo acumulando, senão vai aumentando, vai ficando intransponível, vai ficando de uma forma gigantesca e a gente se sente frágil e pequeno frente àquela situação. Então, cuidar dos ferimentos físicos, importantíssimo, assim como, fica tranquila, Dani, assim como os ferimentos da alma,
que nós devemos sim buscar o equilíbrio, buscar o reequilíbrio das nossas emoções. Sabemos que vivemos momentos conturbados, perturbadores por sinais. E não é de hoje, hein? Não é de hoje. A pandemia veio trazer um agravamento maior nessas circunstâncias. Tanto do ponto de vista emocional, físico, financeiro, N coisas. Só que nós não estamos aqui por acaso. Se nós tivemos a possibilidade de continuarmos encarnados nesta existência, apesar da pandemia que ceifou tantas vidas, alguma razão existe. E se aqui estamos, tem uma frase que eu gosto muito também, do livro Ilusões, de Richard Bach, que é assim: eis um teste para você saber se a sua missão na Terra está cumprida. Se você está vivo, ainda não está. Então a nossa missão na Terra ainda está por vir. Temos tanto a fazer. E resolver as nossas pendências. Tentar trazer o sentimento do perdão em nossos corações é libertador. O perdão liberta. O perdão, ele realmente transcende. E como até o Divaldo certa vez fez um comentário, né? Colocou assim que em determinados momentos, que ele fala assim: alguém me feriu, alguém me magoou, alguém me ofendeu. Antes ele do que eu. Mais ou menos assim. Eu fiz um trocadilho, mas não é nesse sentido. Então o Divaldo coloca: melhor que ele tenha me ofendido, que ele tenha me magoado, que ele tenha me atingido, do que tivesse sido eu, né, que necessitasse pedir o perdão a ele. E o perdão, como eu estava dizendo, é libertador. Continuando aqui, ela vai dizer assim: antes de tudo, é curioso pensar sobre as razões pelas quais o nosso Mestre nos dirigiu tal conselho. Jesus aponta para a necessidade de nos reconciliarmos porque identifica em nossos corações a sempre presente possibilidade de nos sentirmos separados de nossos irmãos. É como se ele percebesse nossa tendência enorme de criar dissensões, de nos afastar de quem pensa de forma diferente da nossa, de nos ferirmos mutuamente, apesar de nos amarmos, de nos sentirmos maiores ou menores do que os nossos companheiros de jornada. Então Jesus, percebendo a nossa pequenez, o nosso orgulho latente, porque quem não perdoa porque é orgulhoso, quem não pede perdão porque traz o orgulho em seu coração. E essas questões nós temos que trabalhar, porque estamos todos encarnados nesse planeta dentro da mesma faixa vibratória. Tem ninguém anjo aqui, nenhum santo. Raramente encontramos um espírito de alta envergadura para trazer, né, que não se ofende, que não se deixa, né, levar pelo orgulho. Estou poético hoje. É a Dani na live que está fazendo isso. A Dani Pedraza está trazendo a essência da poesia na minha fala, por isso. Então é muito importante a gente pensar nisso. Fazer essas reflexões para que a gente não venha, né, chegar do lado de lá com mais dívidas do que entramos aqui. E lembrarmos, né, ela vai trazer uma reflexão que eu achei tão legal que eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, gente. Olha só. Deixa eu pegar aqui. Antes disso eu vou falar uma outra coisa. Ela traz como é que diga? Esta parte que Jesus está colocando aqui, né, reconcilia-te o mais depressa com o teu adversário, ela vai trazer um pouco à frente, nesse livro, nesse capítulo, um versículo anterior, que Jesus falou assim: antes de fazer uma oferenda a Deus, se você tem algo contra teu irmão, deixe a oferenda do lado e vai reconciliar primeiramente com ele. Depois que você fez a reconciliação, volte e faça a tua oferenda no altar. Olha só a diferença
entre o falar e o fazer. Então eu falo assim um monte de coisa. Olha, gente, nós temos que perdoar, nós temos que ser pacientes, nós temos que ser humildes, nós temos que ser generosos. A fala fica muito difícil, muito longe da realidade quando eu não vivencio aquilo que eu estou dizendo. E se eu vou fazer uma palestra, uma live, daquilo que eu estou falando e eu não trago no meu coração, as palavras ficam vazias. E nós vamos às vezes à casa espírita, à igreja, ao templo religioso, e aí a gente vai lá orar, isso aí tem mágoa, ressentimento contra o irmão. A nossa prece não vai ser atendida, porque a gente chega lá para Deus, né? Na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, à medida que eu for perdoando os meus devedores e meus ofensores. Vejam só a diferença. Na proporção. Então, se você pede perdão a Deus, na oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, você pede perdão a Deus. Naquele momento, você está orando, você foi na casa espírita, na igreja, no templo religioso, você fez a tua oração. E nós, infelizmente, não oramos. A gente repete palavras, infelizmente. Porque falar o Pai Nosso repetidamente, palavra atrás de palavra, é fácil. Agora, sentir e viver aquilo que nós estamos falando, exatamente, Dani. Vivenciar aquilo, então você fala assim, olha, perdoa então Deus, né? Perdoa as nossas ofensas. Dani, a gente está em ligação, todo mundo, você vê como a energia flui. A Dani estava digitando quando eu falei, então estamos todos irmanados. Josino, boa noite, seja bem-vindo. Então, orarmos o Pai Nosso, ele é fundamental desde que a gente pare. Palavra, frase, preste atenção naquilo que estamos falando. Senão a gente está fazendo uma ladainha, para lá, lá. Estou aqui, estou fazendo uma outra coisa, estou pegando aqui o celular, estou orando. Não. Orar com Deus é entrar em sintonia. Você não precisa nem fazer um Pai Nosso. É você entrar, isso, olha lá, em sintonia, Dani. É entrar em sintonia, em comunhão com Deus, na mesma união. Então, pedir perdão a Deus na oração do Pai Nosso, você tem que ter a contrapartida. Ok, Deus fala, bem, meu filho, eu te perdoo, mas vai perdoar o teu irmão. Ou peça perdão ao teu irmão daquilo que você fez para ele, para que você possa vir aqui de coração aberto, trazer a sua, a sua oferenda de peito aberto, de coração fluindo energias. Isso é fundamental, porque senão a gente vai lá à casa espírita, ou vai na igreja, fica só um repetidor de palavras. Isso até o papagaio faz. O papagaio vai ouvindo e repete. Então ele vai falando e vai repetindo palavras. Isso é fácil. E agora, a grande responsabilidade nossa, quando a gente já tem um pouco mais de conhecimento, é que não dá para alegar ignorância, né? Por exemplo, pode ser que numa outra existência alguém de nós não conhecia as verdades do Evangelho. Não sabia que Jesus tinha recomendado para a gente reconciliar com os nossos adversários. Então aí a gente era ignorante, no sentido literal da palavra, né? Não no pejorativo. Ignorávamos que nós deveríamos reconciliar com os nossos irmãos, com os nossos inimigos, os nossos adversários, seja lá que for. E quando a gente toma conhecimento dessa verdade, a gente não pode mais alegar ignorância. Eu não sabia que tinha que perdoar meu irmão, eu não sabia que tinha que reconciliar com meus inimigos. Então, essa realidade, hoje não dá mais para a gente. Só que, como o perdão é libertador, a gente tem que procurar se libertar dessas amarras. Eu já coloquei para vocês, certa vez, em uma live, é uma representação material de como seria mais ou menos determinadas situações em nossa existência. Vamos imaginar que em determinado momento alguém te magoou, te ofendeu,
E aí a gente pega, crava uma estaca enorme, um determinado momento do tempo que representaria dentro do nosso coração. Então aquilo está machucando. Alguém nos magoou, nos ofendeu, etc. e tal. Então está ali. Você cravou uma estaca. Marcou o tempo, o dia, a hora, como estava, se era dia, se era noite, se era verão, inverno, chovendo, sol. Você marcou. Tem tudo gravado e lembra constantemente. Aí o que acontece? Naquele momento que nós estamos querendo evoluir um pouco, tomamos conhecimento, a gente começa a se distanciar desse fato. Só que ainda, infelizmente, nós trazemos amarrado nessa estaca um elástico forte, e vai, conforme a gente vai tentando evoluir, caminhar, progredir, a gente vai com dificuldade, porque aquele elástico nos prende lá atrás, né? E conforme quanto mais a gente vai esticando, mais a gente vai se distanciando daquele fato. Contudo, o que acaba acontecendo? Certa vez nós já lembramos daquilo, a gente está tentando progredir e automaticamente o nosso pensamento nos transporta, né? O elástico do nosso pensamento nos leva para aquele fato, aquele acontecimento aqui. Chegou ali, aí a gente lembra tudo de novo, fica remoendo, vibrando, pensando, reagindo, sempre daquela coisa, eu não consigo esquecer, tal, difícil. E qual que é o mecanismo? O mecanismo é tentar entender a razão daquilo que aconteceu. Pois como o Haroldo Dutra Dias disse certa vez, boa noite Morgana, seja bem-vinda. No mundo existe muita injustiça, mas nenhum injustiçado. Então a razão para aquele acontecimento certamente existiu. Então é fundamental que a gente procure, né, nesse momento que a gente voltou para aquele acontecimento e aquilo está nos importunando muito, a gente tentar ressignificar, entender a razão daquilo. Por que não? Para quê? Qual foi a razão daquilo ter acontecido em nossa vida? E por conta disso, quando a gente compreende, a gente se distancia e aproveita o impulso do elástico e corta para que a gente possa ser arremessado para longe, esquecendo aquele acontecimento, vibrando positivamente. Deixa eu continuar aqui. Ela diz assim, no Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal qual entendia Jesus? É o famoso BIP. Vocês já ouviram falar, talvez, a maioria de vocês acredito que sim. O que é o BIP? É benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Olha, o sentido pleno da palavra caridade, segundo entendia Jesus, é esse: a benevolência para com todos, desejar o bem de todos. Não só para os nossos familiares, desejar até para aquela pessoa que te feriu. Você não vai querer desejar o mal para ele. Deseja o bem de todos, indistintamente. Até para a gente não precisa dizer quem, vocês, cada um pensa em até para. Principalmente para. Né? A gente põe reticências, cada um de vocês imagina quem seja. Qualquer pessoa que a gente traga situações. Então, desejar o bem para ele. Indulgência com as imperfeições alheias. Compreender, ser indulgente é compreender que os nossos irmãos, assim como nós, estão passíveis de erro. E ninguém erra deliberadamente. Às vezes as pessoas erram por desconhecimento. E é um processo de aprendizagem. Nós estamos de erros e acertos, a gente vai procurando errar cada vez menos e acertar cada vez mais. Então o erro é importante, porque demonstra para nós que não é aquele caminho, é uma outra jornada a seguir, uma outra direção. E o perdão das ofensas. Perdoar é se libertar, como eu estava dizendo, né?
Perdão das ofensas é compreender que aquele irmão que errou contra a gente, amanhã poderemos ser nós que iremos errar contra ele. E vamos necessitar do perdão. Porque ninguém, né, como Jesus colocou lá na passagem da mulher adúltera, aquele que estiver sem pecado que atire a primeira pedra. Quem pode falar assim, eu jamais cometeria isso? Ah, jamais. Aquilo não. Você faria aquilo e até pior. Então nós não podemos, né, colocar o manto, né, do sagrado dentro de nós, falar eu estou isento do erro. Não. Vivemos num planeta de provas e expiações, segundo planeta dentro da categoria de mundos. Então não dá para a gente falar assim, eu já conheço toda a doutrina espírita. Ah, tá bom, que legal. Mas você vivencia. A gente vivencia aquilo que a gente fala, é a dificuldade maior. E eu vou falando, né, a gente vai dizendo, principalmente o pessoal que faz live, faz palestra, que nem a Clara também já entrou no mundo das palestras, a realidade é diferente quando a gente começa a falar. Porque aí a gente se compromete com aquilo que a gente falou. Senão, vai acontecer aquela situação do Haroldo, conta também do filho dele, estava no trânsito, lá em Belo Horizonte, né? O pessoal fala muito de BH, né? Chamam Belo Horizonte de BH. Iremos vibrar por eles, viu, Morgana? Vibrar para o marido da Morgana e da mãe dela. E aquele determinado momento alguém dá uma fechada no Haroldo, o Haroldo vai abaixar o vidro para, né? E esqueci o nome do filho dele, mas tudo bem. Ele teve até aqui no ID aqui em Araraquara, junto com o pai dele, esqueci mesmo, um rapazinho super legal. E ele chega assim pro Haroldo e fala assim, pai, você vai xingar o moço? Você está nervoso? Um pouco, meu filho. Você vai falar alguma coisa pro moço? Por quê? E se for uma pessoa que assiste às suas palestras? Toim, né? Toim. O Haroldo levantou o vidro, ó, brincando, falou assim, enfiei o rabinho no meio das pernas e fui embora. A responsabilidade nossa é exatamente nesse sentido. Exatamente nesse sentido. Então, perdoar as ofensas das pessoas que nos ofenderam é fundamental para que a gente consiga se libertar. E Ana Teresa coloca aqui no livro assim, que às vezes nós não conseguimos perdoar a pessoa. É difícil, né? Poxa, a pessoa te traiu, te fez horrores, né? A gente não sabe também na lei de ação e reação, causa e efeito, o que já não fizemos no passado. E já não fizemos no passado. E a gente costuma muito, né? Como somos espíritas, que fala assim, é culpa do meu obsessor. E eu já comentei também com vocês, acho que aqui ou em alguma palestra, que aqui na nossa cidade tem um centro espírita chamado Consolador. E a dona Leia Fazan, hoje no plano espiritual, numa das últimas preleções que ela fez, inclusive está salvo lá no perfil do canal do YouTube do Orson Peter Carrara de Matão, ela colocou o seguinte, que esse processo, né, de um trabalho que eles faziam costumeiramente todo sábado à tarde, de desobsessão no trabalho, fazia um atendimento fraterno à pessoa, a pessoa assistia a palestra, tomava o passe, depois que as pessoas iam embora, os encarnados iam embora, passava para a reunião mediúnica, onde recebiam os irmãos que estavam acompanhando, entre aspas, né, obsedando os irmãos que foram lá. E Dona Leia contava assim que aquele coitadinho que chegou lá pedindo ajuda, que estava sendo obsediado, né, ele parecia ser aquela pessoa a melhor pessoa do mundo. E aí quando o obsessor comenta, explica determinadas situações do acontecimento do passado, fala assim, ele está aqui com essa roupa de bonzinho e tudo mais, mas na outra vida ele me matou, me roubou a minha fazenda, ficou com a minha esposa,
matou os meus filhos, não tem nada de bonzinho. Então, gente, o que será que já fizemos no passado? Então não dá para a gente... Então a gente tem que procurar entender o acontecimento, ressignificar o acontecimento. A pessoa mais para frente, a hora que a gente tiver um pouquinho mais evoluído, a gente consegue até, quem sabe, perdoar. Dani, penso muito nisso hoje, se temos um desafeto, ainda que façamos de tudo para estar bem com ele, porque temos dívidas a serem resgatadas de vidas pretéritas. Exatamente. Então, a gente não sabe, né? Nós temos, felizmente, a bênção do esquecimento. Porque se imagine se nós não tivéssemos esquecimento, né? Duas pessoas ali na mesma família, se degladiando em conflitos familiares, comum, tá? Conflitos familiares é muito comum, mesmo entre aqueles que se amam, existem os conflitos sim, pois que o pensamento é diferente. Por mais que você tenha o seu pai, sua mãe, seu filho, a sua esposa, seu marido, todos ali vivendo num agrupamento familiar, temos sim, né, pensamentos diversos. Pois, gente, cada um somos indivíduos. Então, procurar ressignificar aquele momento, entender o véu do esquecimento ali, bem lembrado. Procurar ressignificar esses acontecimentos como forma da gente se libertar e parar de ficar, né, remoendo. Tem gente que não consegue progredir. Desculpa a risada, Morgana. Não, meu marido e minha mãe devem ter matado o outro em outra vida, porque essa não está fácil. Nessa está difícil. Morgana, a gente sempre recomenda, né, a gente sabe que não é fácil, sobretudo quando estamos, né, em situações conflituosas. Você tem a sua mãe que você a ama e você tem o seu marido que você ama. E você fica no meio. Qual que é a solução? Oração, vibração, tratamento espiritual, né? Tratamento espiritual, mas ele não quer ir, ou minha mãe não quer ir, vai você. Faz a sua parte, faz o Evangelho no Lar mais vezes. Quando a situação está mais complicada, a gente sempre recomenda. O Evangelho no Lar é como um medicamento que a gente toma. É você no meio. É a salsicha do cachorro-quente, né, Morgana? Você que gosta tanto de cachorro. Então, pensarmos numa situação assim, ó. Orar. Oração sempre, em todos os momentos. Tenta entender o lado de cada um, Morgana, sabe? Tenta ouvir sem emitir opinião, que a pessoa às vezes está precisando falar. De repente, certo dia, seu marido vai falar horrores de sua mãe, você vai ficar possessa porque é sua mãe. Aí outro dia, sua mãe vai falar horrores do seu marido, você vai ficar também possessa porque é seu marido. Então, mas você vai tentar contemporizar aquilo. Eu compreendo, mas olha, ela já é assim, ele já é assado, né? Tentar contemporizar. A gente fala assim, né? Colocar água na fervura e não tacar mais lenha na fogueira. Essa é a nossa missão como espíritas. É difícil, às vezes, porque a gente está no meio, como você está dizendo. Como que eu resolvo um imbróglio desse? Onde todo mundo, olha uma frase para Daniel, onde todo mundo quer ter razão, numa casa onde todo mundo quer ter razão, falta quê? Falta pão. Eu não lembro agora, depois a Dani procura essa frase, é uma frase aqui de efeito que o pessoal fala. Olha, a questão principal, né, Morgana? As pessoas querem ter razão a todo custo. Esquecem que a felicidade é importante, é mais fundamental, a paz de espírito não tem preço. Eu ia até dar uma dica para você. Quando você entrou na live, eu lembrei porque eu recebi uma postagem agora, recente, que no dia 4 de junho, aqui em Araraquara, o Edmir Garcia, que é daí de Bebedouro, vai estar fazendo um curso aqui de dialogador espírita. E o Edmir, né, que você conhece, tem bastante conhecimento. Então, sabe aquele ditado? Que Deus se serve das pessoas para auxiliar as pessoas? Entre em contato com o Edmir Garcia de Bebedouro. Certamente ele vai
te dar um suporte aí, às vezes numa situação um pouco mais difícil, né? Fazer um tratamento espiritual, dar uma orientação para que as coisas se acalmem, né? Se tranquilizem. Isso é importante. Buscar ajuda espiritual é fundamental e a oração sempre, sempre. Olha uma coisa aqui que eu achei muito legal, que eu queria trazer à consideração de vocês. Ela diz assim, que às vezes as pessoas nos ofendem por algumas razões. Por algumas razões. A primeira, quando a pessoa fez sem querer. Fez sem querer. Então, ela nem prestou atenção que te ofendeu. Falou daquele jeito, do jeito que ela é. A Clara veio aí, ó. Em casa onde falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. É isso aí. Acho que Obrigado, Clara. Então, a pessoa às vezes te ofendeu sem que ela tivesse percebido. Ela estava num dia diferente, difícil, ela não teve a intenção plena de te ofender, de te magoar, de te cutucar. Mas a nossa sensibilidade aflorada, o nosso melindre, pronto. Quem pensa que é para falar assim comigo? Tá pensando que eu sou o quê? Aí a gente, né, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o egocentrismo, vira um sol dentro de nós, assim, né? Infelizmente um sol de orgulho, né? Como o rei Sol, Luís XIV da França, que ele achava que era a realeza em pessoa. Então, uma situação dessa, a gente tem que entender que a pessoa não fez de propósito. E se a pessoa não fez de propósito, às vezes ela nem percebeu, nem se deu conta. Poxa, mas ela fez isso, não pediu desculpas. Essa é uma situação. Uma outra situação também que ela coloca pra gente, que eu achei bem oportuno, quando as pessoas... Patrícia e Dulce, boa noite, sejam bem-vindas. Uma outra situação que também ocorre, quando a pessoa não fez exatamente só com você. Não fez só com você, mas ela é uma granada, ela vai explodindo, vai atingindo Deus e o mundo. É aquela pessoa que é uma cavalgadura em pessoa, vai ofendendo um, ofendendo o outro. Então ela não está ofendendo só você. Então não é uma coisa direcionada porque ela fez sem querer, ou porque ela estava de marcação só com você. Não comigo, não, com todo mundo. A pessoa é desse jeito. Ela às vezes, está num processo de aprendizagem, gente. Que eu falo, nós estamos na nossa melhor encadernação, que é a nossa melhor encarnação, né? Que eu faço uma simbologia da encadernação de um livro, que a gente vai escrevendo dia a dia a nossa existência, neste livro, com a encarnação. Então nós estamos na melhor, é o melhor livro que nós temos. Todos os outros já foram. E essa pessoa ainda, infelizmente, está no processo de começo. Então ele é grosso, ele é bruto, ele é um cavalo, que nem as pessoas... Coitado do cavalo, né? Ofender o cavalo assim. É outro jeito. Agora, pode acontecer uma situação específica, deixa eu ver se eu vou pegar aqui a própria fala da Ana Teresa, que diz assim, ó. Deixa eu ver onde está aqui. Ela coloca assim, às vezes as pessoas podem também nos ferir com intenção. E ela vai colocar nessa outra fase, quer ver, ó. Há um outro grupo de desafetos que podemos ter trazido de outras vidas. Aí nós vamos entrar um pouquinho, talvez, no caso que a Morgana comentou. Ó, além disso, há um outro grupo de desafetos que podemos ter trazido de outras vidas, ou de um desencontro que se deu por um acontecimento grave nesta vida mesmo. Então, nem sempre as situações são de vidas anteriores, de existências anteriores. Porém, pode ser desta mesma existência. Neste caso, a intenção de ferir nasce por um encurtamento da visão sobre a vida.
São situações que requerem de nós uma ampliação de perspectiva. E cabe lembrar que não somos essencialmente maus, pois caminhamos da ignorância para o conhecimento. A nossa essência é divina, gente. Então, por mais que você veja... Olha, ele está fazendo escola ali. Aqui nós somos todos aprendizes, viu? O único mestre foi Jesus. A gente é tudo aprendiz, viu? Não de feiticeiro, como aquele filme da Disney, mas somos aprendizes. Aprendizes de Jesus, aprendizes do Evangelho, né? Então, outra situação. Nós não somos maus por essência. A nossa essência é divina. Agora ela coloca assim: e cabe lembrar que nós caminhamos da ignorância para o conhecimento. E se nossos passos se detiverem em ações difíceis, geradoras de dor, certamente nosso horizonte de ação se restringiu a pouquíssimas possibilidades, ou talvez a uma única. Na circunstância em que o portador do mal foi o outro, cabe a nós o lugar da compaixão. Olha só, ter compaixão pelo outro que nos ofendeu. E compaixão pressupõe podermos ocupar provisoriamente o lugar do outro e perguntar, ter compaixão pelo outro significa: e se fôssemos nós naquela situação, naquele momento, com as mesmas condições, poderíamos afirmar com certeza absoluta que agiríamos de forma diferente e melhor? A Dani falando Fala Aprendiz lá do perfil do Vitor, do meu filho. Então, falar do outro, o outro fez isso, fez aquilo, tá, tudo bem. Você, vivendo a vida dele, ganhando o mesmo que ele ganha, morando na casa que ele mora, com a mulher que ele tem, com o marido que ele tem, com o papagaio, com o periquito, tudo mais. Quando uma pessoa que toma uma cerveja vira uma metralhadora. Complicado, né? Complicado. Porque aí talvez ela dá vazão a quem vem beber a cerveja junto com ela, né? Não que você não possa tomar a cerveja, não é essa a razão nessa questão. É que às vezes a gente acaba sendo o copo de alguns amigos espirituais que vêm sorver aquilo que ele não pode, né? Por não estar mais encarnado. Então, essa realidade é importante. Você falar do outro, coloque-se no lugar do outro. Põe o sapato do outro, põe o caminho dele, vista a roupa dele, o emprego dele, o chefe dele, o funcionário dele, a esposa, o marido. Aí como é que você vai se sair? Então é muito fácil, né? É muito fácil falar do outro sem se colocar no lugar do outro. Então precisamos ter o quê? Compaixão. Aqui é o mesmo jeito, depois ainda coloca a culpa no signo, né? O Vitor do Coração de Luz que coloca essa questão também do signo, né? É a culpa do meu signo, do meu ascendente, do meu meu inferno astral. A gente tem que sempre pôr a culpa em alguém, né? Engraçado aquela frase que eu sempre falei, né? As pessoas falam assim: a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. A culpa é nossa, né? A culpa é nossa. A Dani dizendo, é muito interessante essa colocação. Quando eu era constantemente atacada por uma colega de trabalho, eu precisei tentar buscar este olhar do quanto ela poderia estar sofrendo por agir daquela forma, daquela maneira. Exatamente. Exatamente. Então, você ter compaixão, se colocar no lugar do outro, mas exatamente. E quando vejo o tom de voz, nem passo perto. O pior é que depois não lembra. Exatamente. Muita oração, viu, Leninha? Muita oração, muita prece, né? Faz o evangelho mais vezes. Quando a gente percebe que a situação está complicada, e aí a gente fala, não vou fazer evangelho, não, já fiz evangelho ontem, vou fazer hoje de novo, vou virar um beato aí, espírita agora? Não é beato espírita, não. É realidade, oração, prece. Pega lá preces de
está no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, tem muitas orientações, assim, às vezes a pessoa não sabe como orar por determinada questão, usa aquilo lá como referência e procura falar, né, ler aquilo em voz alta às vezes, para que você consiga. A prece de Cáritas ajuda muito, ela é muito, muito boa, auxilia muito esses processos também. Recomendo, né, quem está passando por dificuldade, fazer sempre a prece de Cáritas. Ela diz assim: e por último, né, se nenhum dos argumentos anteriores convidou a uma revisão de sua perspectiva, gostaria de lembrá-lo que todas as nossas ações estão registradas em nossa alma. Cedo ou tarde, elas encontrarão um bom lugar, porque é da lei que haja transformação. Se algum coração alheio nos feriu, agora é o momento de perdoar, para que possamos prosseguir. Por isso é que Jesus nos aconselha a reconciliação enquanto podemos, para que possamos manter a leveza em nossos corações e sentir paz. As consequências das ações lesivas ou não, sejam nossas ou dos outros, jamais se apagam, mas estão circunscritas aos cuidados de Deus. A Leninha, oro muito por ela. Hoje você não sabe o que acontece em casa ou no coração da pessoa. É sempre bom orar por aqueles que nos caluniam e nos perseguem, como recomenda Jesus, né? Perdão, gente. E ela finaliza dizendo assim: portanto, perdoar é libertar-se. Perdoar é renunciar o lugar de juiz dos outros. Perdoar-se é também deixar de ser o juiz de si mesmo. Perdoar é dizer sim para a vida, para o fluxo do viver. É para isso que fomos criados, para viver, e não para fazer justiça com as próprias mãos. Perdoar é ocupar o próprio lugar de irmãos uns dos outros e de filhos de Deus. Tudo mais deixemos a cargo do universo. Então, tá aí a lição para a gente se perdoar, perdoar-se e perdoar. Porque às vezes você até consegue perdoar alguém, mas não consegue se perdoar. Eu jamais me perdoo por ter feito isso, jamais me perdoo por ter feito aquilo, etc. e tal. Semana que vem, dia 31 de maio, capítulo 32 do livro Cuidado de si mesmo. Tá? Cuidado de si mesmo, a gente se cuidar, tá? Vamos ver o que ela vai trazer para nós. A Dani, as pessoas que agem dessa forma, irritadiças e agitadas, estão constantemente atormentadas em seu íntimo. Realmente precisam de compaixão. É o momento do qual também sairá ainda. Compaixão, porque amanhã seremos nós que necessitaremos da compaixão alheia. Vamos então nos libertar, aproveitando para orar pela filha da Leninha, né? É Leninha, sim, desculpa. Que vai fazer prova domingo, pedindo que a espiritualidade a envolva. Nome dos livros. Bom, este livro aqui, Sandra, Palavras para a Alma, de Ana Teresa Camasmi, tá? Que nós fazemos às quartas-feiras. Estamos já quase no final, capítulo 32. Vou falar do sábado também, capítulo 32. E no dia 21 de junho, encerramento deste projeto, com a presença da autora do livro, Ana Teresa Camasmi, que esteve conosco na abertura do projeto e vai estar conosco finalizando. Uma alegria muito grande, né? Então, Palavras para a Alma. Sandra, se você quiser, eu já falo sempre para as pessoas, este livro eu não tenho em PDF, mas o Escalada de Luz eu tenho em PDF. Mande para mim, pelo direct, o seu e-mail que eu encaminho o livro Escalada de Luz de Jerônimo Mendonça em PDF para você, tá bom? A Clara dando o recado que no próximo sábado, dia 27 de maio, 21 horas, a nossa querida amiga Clara, pelo perfil Encontro Ponto Espírita,
vai estar fazendo como host do projeto, trazendo eu, a Dani Lima e a nossa convidada Dani Pedraza para falarmos de um tema interessantíssimo. Haja paciência, mas não nesse sentido, tá? A gente fala, mas uma forma de fazer uma chamada, mas não é exatamente nesse sentido. É para trabalharmos a nossa paciência, a ciência da paz. Nemildes, boa noite, seja bem-vinda. E já divulgou lá no encontro também, a Clara já fez a divulgação. Esta semana a Clara está coordenando o encontro espírita. E todo sábado, o último sábado de cada mês, temos sempre algum amigo fazendo um projeto, né, desse do Sábado Espírita. Vamos fazer as nossas vibrações, pedir também pelo marido e pela mãe da nossa querida Morgana, e aí cada um de vocês vai mentalizando. E agora nós vamos fazer um exercício de relaxamento e meditação, tirando amarras, pesos que a gente carrega muitas vezes dentro do nosso coração. Passou um pouco da hora, mas sempre bom. O tema ajuda e a gente vai trabalhando nesse sentido. Neste momento, então, eu gostaria de convidar a você, querido amigo, querida amiga, para que possa tomar uma inspiração profunda. E se sentir confortável, feche os olhos. Solte lentamente o ar, relaxando seus ombros, relaxando seu corpo, abstraindo a sua mente, deixando-se envolver pelos acordes suaves desta melodia. E eu vou convidar a você, neste exato momento, você que já nos acompanha nestas lives, para que se dirija ao seu lugar secreto, aquele seu lugar sagrado, onde você tem uma paz e harmonia espiritual. Cada um de nós tem o seu lugar de recolhimento e de refazimento. Pode ser uma praia, pode ser um campo, um jardim, uma floresta, uma montanha, ou até uma grande cidade, ou até o seu quarto. Recolha-se no íntimo deste seu ambiente sagrado. Eu convido então a você, neste exato momento, para no exercício mental, mentalizar alguém que você traz, algum sentimento de desavença, de desarmonia, que te magoou, que te ofendeu, ou que você mesmo tenha magoado ou ofendido, nesta ou em outra existência. Pode trazer também alguém que está em seu pensamento, em seu coração, que necessita de uma reconciliação. Traga-os aqui neste momento. Você também pode estar necessitado, rogando por alguém em especial, para algo que vai passar, para alguém que está com algum problema físico. Traga neste momento e vamos envolver numa luz rosa do amor, numa luz verde curativa, numa luz azul de paz. Entregue neste momento as melhores vibrações que partem do centro do seu coração, do seu peito, para reequilíbrio
das desavenças, das desarmonias. Para a serenidade, reequilíbrio e também para a cura, para que essa energia curativa deste momento possa envolver a cada um, envolvendo também os nossos lares, os nossos familiares e os nossos entes queridos. Sinta a paz fluir do seu coração para cada uma dessas situações. Inspire profundamente e, ao expirar, vá abrindo suavemente os olhos, trazendo as mãos e diga Namastê. Que o Deus que habita em mim saúde o Deus que habita em cada um de vocês. E desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês. E até o próximo sábado, às 21 horas, no perfil Encontro.Espírita, onde estaremos juntos reunidos para conversarmos sobre os evangelhos, sobre a mensagem do Evangelho de Jesus. Tchau, gente. Gratidão.